Trolei vocês! Vocês acharam que ia ser mitada? Vocês acharam que ia ter gol e assistência? Hã? Trolei vocês, hein? Me colocaram de capitão e não deu certo, hein? Ah, rapaz! Fala, galera, beleza? E aí, rapaziada? Menino Ney decepcionou a rapaziada, hein? Rapaz, saiu chorando de campo, tomou de 6-0. Que fase, hein? Que fase! Inclusive, colocamos ele de capitão no nosso time também, confiando numa boa apresentação do Santos. Tinha tudo pra ir bem, vinha de um bom jogo contra o Cruzeiro, né? Fora de casa, vencendo um dos postulantes a título aí. E em casa, que simplesmente demonstrou aí uma fragilidade defensiva absurda, protagonizando assim um papelão no Campeonato Brasileiro. Diz aí nos comentários. Tava com o Neymar de capitão, tava com o Hulk, resolveu mudar. O que deu certo, o que deu errado pra você? Quantos pontos você tá fazendo na rodada 20? Que foi uma rodada complicadíssima, galera. Mas que a gente conseguiu contornar com alguns jogadores ali. Por isso que a gente sempre traz esse vídeo um pouco antecipado, falando das rodadas, pra poder trazer o máximo de informações possíveis pra gente poder escalar melhor as melhores opções pra rodada, né? Inclusive, essa rodada que vem nós teremos jogos da Copa do Brasil. Alguns times também devem poupar, então vamos ficar de olho nisso, tá? Antes da gente mostrar o nosso time, analisar os jogos da próxima rodada, né? E trazer pra vocês aí as nossas dicas. Eu vou pedir aquele favorzinho de sempre, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, também lá no Instagram. Galera, também a gente está com o nosso plano de sócios, tá? Inclusive o nosso time tá indo muito bem, o time ousado do plano de sócios, acertamos demais aqui com o Palmeiras ali na defesa, Vitor Roque no ataque, deve dar uma mitada dos mais de 80, 90 pontos esse time. E se você não é sócio, não pega essas dicas, já vai aí no primeiro comentário fixado que tem um link assim, ó, link para o nosso plano de sócio e torne-se sócio para você pegar todas essas dicas diferenciadas aí do nosso plano, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem mais enrolação, vamos falar da rodada de... lembrando também, as nossas ligas, tá? Inscrições abertas para a Liga Tiro Curto, rodada 21. Ligas de 1, 2 e 5 reais. O link também vai estar no primeiro comentário fixado junto com o link do plano de sócio. Então vai lá e participe das nossas ligas aí de tiro curto, beleza? Então vamos lá, agora sim, vamos lá falar da rodada 21, mostrar o nosso parcial na rodada 20 e montar um time com vocês analisando os jogos para essa rodada que promete. Então tá aí, galera, essa aqui tá sendo a nossa parcial na rodada de número 20, estamos com 50,86 no nosso time principal, tá? Estamos indo relativamente bem, por quê? Porque a gente vai entrar ainda aqui com o nosso reserva de luxo, o Germancano, que vai somar ali mais 12 pontinhos ali, né? Então a gente tem um potencial muito bom aqui pra chegar pelo menos aqui nos 60, contando aqui com o Caio Jorge fazendo aqui um golzinho, 70 pontos aqui, eu acho que vai ser uma bela pontuação, tá? Infelizmente o Neymar decepcionou bastante, né? Aqui, ó, foi o nosso capitão, também tivemos problemas aqui na defesa, o Samuel Xavier não foi bem na rodada e o Brazão, rapaz, tomou 6 gols e ainda fez menos 2,10, eu pensei que ia ser mais, tá? Então vamos falar dessa rodada 21 agora e trazer pra vocês aqui uma análise dos jogos e também escalar o nosso time pra rodada, pelo menos uma base do que a gente deve ir pra essa rodada aí, que é uma rodada complicada porque teremos jogos de mata-mata na Copa do Brasil, tá? Então vamos lá, galera, falar da rodada 21 e o primeiro jogo será às 16 horas do sábado, tá? Então o mercado fecha às 3h59. Red Bull Bragantino e Fluminense deve ir com o time misto. É um jogo que eu vou pular, que realmente aqui não tem bons nomes aqui pra trazer pra vocês. Talvez um John pode ser interessante, mas realmente aqui poucos nomes eu acho interessante aqui. O Fluminense deve jogar fechadinho, mas tem feito muitos gols aí, mesmo jogando fora de casa, tem tirado o SG. O Red Bull Bragantino tá numa fase terrível, então não vejo aqui grandes nomes. Pra não deixar dizer que não falei, eu acho que John e de repente um Eduardo Sacha podem ser nomes interessantes. E como o Fluminense deve poupar algum jogador, a gente nem sabe qual é o time titular do Fluminense hoje, então a gente vai ter que esperar sair a escalação. Mesmo assim, não vejo grandes nomes aqui para poder trazer para a escalação. Cruzeiro e Internacional, um bom jogo para rodada. O Cruzeiro vai ter que decidir, ou ele vai pôr força total aí no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. E outra, esse mata-mata da Copa do Brasil da equipe do Cruzeiro será contra o Atlético Mineiro, principal rival. Então, o Cruzeiro deve colocar uma força relativamente grande nesse jogo contra o Inter, mas deve usar força máxima contra o Galo. Deve ter algumas mudanças sim, mas acredito que Caio Jorge, o Matheus Pereira,
Oliveira. Os dois laterais devem ir para o jogo da equipe do Cruzeiro, tá? O William e o Caio Jorge e o Kaique Bruno não jogaram no meio de semana, não devem jogar hoje contra a equipe do Mirassol, então devem ir para o jogo contra o Internacional. E tem outro porém, se o Cruzeiro perder pro Mirassol, vai perder a segunda colocação, já perdeu a segunda colocação no campeonato, né, brasileiro, o Palmeiras já passou. Se o Cruzeiro vencer o Mirassol, ele volta para vice-liderança. Se o Cruzeiro perder pro Mirassol, fica lá em terceiro lugar. Então talvez nesse jogo ele até mexa mais caso não vença o Mirassol hoje. Se vencer o Mirassol, pode ser que ele vá com mais força para esse jogo. E eu vou te mostrar por que o Cruzeiro tem que ficar de olho nesse jogo aí contra o Mirassol e no próximo jogo contra o Inter, lá embaixo, lá no restante dos jogos para essa rodada, tá? Vamos passar então aqui para Grêmio e Ceará. Gosto muito desse jogo, mas os nomes são complicados. O Ceará tá fazendo bons jogos defensivos e o Grêmio ainda tá se tentando encontrar o seu caminho. Apesar do jogo ter sido muito bom contra o Atlético Mineiro, venceu fora de casa, o Grêmio ainda tá tentando acertar alguns nomes, tá? Christian Oliveira é um bom jogador, mas não é titular absoluto. Bright White fora do time, parece que o time jogou melhor. Alguns jogadores se encaixaram muito bem, como o Balbuena, que fez um bom jogo, então é um jogo que corre riscos, tá? O Ceará fez um ótimo jogo em casa, tem feito bons jogos fora de casa, tem tirado alguns SGs, então é um jogo de risco, mas com nomes interessantes, tá? Vamos ficar de olho aí nas notícias para poder trazer algo mais assertivo aqui para essa partida. Vasco da Gama e Corinthians, outro jogo em que teremos os dois times focados aí na Copa do Brasil no meio de semana. Vasco com potencial muito bom, mas precisa sair da zona de rebaixamento. Tem que ficar de olho no Vasco. Deve o Verratti voltar, claro, não jogou o último jogo por suspensão, deve voltar o time. Algumas peças podem ser mexidas, trocadas durante o jogo, mas o Vasco não tem muita margem para mudar muito. O Vasco vai ter que usar força máxima nesse jogo e usar força máxima no próximo jogo, se quiser escapar da zona de rebaixamento do Brasileiro e se quiser seguir em frente na Copa do Brasil, né? Então, eu acho que o Vasco não tem muito o que fazer, deve ir com força máxima. O Corinthians pode até poupar alguns jogadores, tá? Então, vejo um potencial aqui pro Vasco nessa rodada. Olho no Verratti, que deve ser um dos mais escalados, tá? Bahia e Santos, outro time que também joga a Copa do Brasil contra o Fluminense em casa, deve jogar com um time relativamente misto, tem um potencial bom para ganhar desse Santos que vem totalmente de cabisbaixo e destruído do último jogo contra a equipe do Vasco, que tomou 6 no coco. Então eu vejo uma partida interessante aqui pro Bahia. Claro, podemos tomar cuidado. Vamos ficar de olho para ver se o Eric Pulga volta. Se ele voltar, ele deve ir para esse jogo já para ganhar ritmo, para jogar contra o Fluminense no meio de semana. Então é um nome muito interessante para a rodada. Jean Lucas é outro nome muito bom, é um meia que chega muito na área e já teve imitada na rodada, né? Outro cara interessante é o Luciano Juba. Ele tomou cartão amarelo no último jogo. Eu não sei se tá suspenso, então toma cuidado, tá bom? E eu acho que é mais ou menos isso aí, tá? Para essa rodada aqui entre Bahia e Santos. Outro jogo interessante, galera, Fortaleza e Mirassol. Aqui fica aquele porém. Será que o Fortaleza vale a pena pra rodada? Será que não vale? O time do Fortaleza muito mal, perdeu o Fluminense de novo, perdeu mais um jogo, né? Agora joga contra o Mirassol bem perigoso. Então é um nome interessante aqui, o Reinaldo, pra esse jogo, tá? Ele tá jogando muito ofensivo, tem 7 gols no campeonato. Vamos ver se ele faz um gol hoje, como que tá sendo a fase do Reinaldo, se ele vai continuar mitando aí seguidamente, e pode ser um nome interessante sim pra essa rodada, tá? Lembrando também que o René fez um bom jogo contra a equipe do Fortaleza, fazendo muitos desarmes. Então o Reinaldo pode entregar boas pontuações aqui, tá? Outro jogo interessante, galera, Juventude e Botafogo, tá? Juventude e Botafogo, vejo um potencial pro Botafogo, mas o problema Botafogo vai com time misto ou com time reserva? Botafogo tem um confronto interessante contra o Vasco pela Copa do Brasil, clássico carioca, valendo vaga aí, né, pra passar de fase na Copa do Brasil. E o Botafogo vem fazendo bons jogos, cara. Ele deu uma apertada no Palmeiras, não conseguiu fazer um gol com o time misto, mas é um time que, mesmo sendo time mexido, ele é um time bem forte, tá? Então eu vejo o Botafogo podendo marcar gols aqui sim, tá? Contra a equipe do Juventude. A gente pode ficar de olho no Matheus Ponte, que é um lateral que tá atacando demais, tá? Tem feito bons jogos aí. Se de repente aí a dupla de zaga pode ser interessante, o goleiro John vem fazendo boas defesas. Eu vejo um potencial muito bom aqui para a equipe do Botafogo. Pode ser até que vença esse jogo fora contra o Juventude, mesmo com o time misto. Então vamos ver aí o que o Botafogo deve levar para esse jogo, pra gente poder de repente pincelar um jogador ou outro aí para fazer uma
aposta, beleza? Outro jogo muito bom, galera, São Paulo e Atlético Mineiro. Outro jogo interessantíssimo, porque o São Paulo está fora da Copa do Brasil. São Paulo foi eliminado, então, e pelo Atlético Paranaense. Então a gente tem um potencial do São Paulo vir com força máxima. Lucas Moura foi muito bem no último jogo contra o Sport, marcando gol e indo muito bem, dando uma mitada no Cartola. Outros jogadores muito interessantes do São Paulo, Ferrarese, que não foi pro jogo, deve ir para essa partida contra o Galo. O Galo deve ir com o time misto ou até mesmo reserva, o time que perdeu pro time do Grêmio em casa, então tem um potencial sim pro São Paulo vencer e não tomar gol. Então o Ferrarese é um nome interessantíssimo pra rodada, pelo fato dele estar desarmando demais. Então vale a pena ficar de olho no Ferrarese, no Lucas Moura, no Luciano, se for pra esse jogo, é muito interessante, já que o São Paulo vai ficar de folga no meio da semana, então tem um potencial muito bom pro São Paulo nessa partida, jogando contra um Galo possivelmente reserva, tá? Outro jogo muito bom, galera, Palmeiras e Sport. E aqui eu vou retomar aqui o que eu falei lá sobre o Cruzeiro, tá? Por quê? O Cruzeiro, se perder esse jogo aqui, pode ver os seus adversários se distanciando muito mais, porque o Palmeiras tem um jogo muito tranquilo contra o Sport e o Flamengo tem um jogo relativamente tranquilo contra o Vitória. São dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo um potencial aqui muito bom para os dois times que estão na liderança e vice-liderança do Campeonato Brasileiro, de vencerem seus jogos, segurando o SG. E aí o Cruzeiro, meu amigo, vai ter que tomar cuidado, senão a distância vai ser maior, ele não vai poder alcançar mais Flamengo e Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu falei que esses jogos aqui podem contar muito lá pro jogo do jogo do Cruzeiro, tá? Então eu vejo um potencial demais aqui pro Palmeiras, defensivo, ofensivo. Vitor Roque voltou a fazer gol, fez 12 pontos na última rodada. A gente tem o Maurício como nome interessantíssimo também pra rodada. Gosto muito do lateral Piquerez, o Gustavo Gomes é um nome interessante, o Everton também. Só tem que tomar cuidado que a zaga do Palmeiras tá muito valorizada. Então você que tá perdendo cartoleta, tá complicado aí de ganhar cartoleta, toma cuidado que a zaga do Palmeiras tá extremamente valorizada. Escolha os jogadores certos, tá? Outro jogo muito bom pra rodada é o do Flamengo, galera. Flamengo e Vitória aqui. O Flamengo tá com uma defesa muito boa, gente. Eu acho que triplicar a defesa do Flamengo, dobrar a defesa do Flamengo, é muito tranquilo pra essa rodada. Léo Ortiz tá jogando demais. Só toma cuidado com o Léo Pereira, que tá um pouquinho mais valorizado. O Léo Ortiz seria mais aconselhável. Gosto muito também aqui do Ayrton Lucas, se for pro jogo. O goleiro Rossi tá jogando demais também. Então, temos um potencial muito bom pra equipe do Flamengo, tá? Meio de campo, a Arrascaeta tem que ter no seu time. Fez mais 12 pontos na última rodada sem fazer força. Pedro voltou a fazer gol, fez 2 na última rodada. Samuel Lina é um nome interessante. Cara, tem muito nome bom do Flamengo. Dobrar o ataque, dobrar a defesa, triplicar a defesa. Em meio de campo com a Arrascaeta, ou seja, muitos nomes interessantes do Flamengo, que tá de folga na semana porque foi eliminado da Copa do Brasil e tem força máxima contra o Vitória, tá? Isso é uma notícia péssima para a equipe do Cruzeiro, tá? Que tava almejando alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Fizemos aqui um resumão aqui da rodada 21. Claro, vamos esperar mais algumas notícias aí no meio dessa semana pra gente poder ter uma assertividade melhor na escalação, tá? Mas já mostrei pra vocês aqui que muitos times devem poupar na rodada. Então vamos lá agora mostrar pra vocês como ficou o nosso time base pra essa rodada 21, tá? E trazer pra vocês aqui uma escalação que a gente deve ir pra essa rodada. Então tá aí, galera, sem muita enrolação, vamos direto aqui falar do nosso time pra essa rodada de número 21, rapaziada. E a base do nosso time tá sendo essa, tá? Pode ser que eu invista um pouco mais no Flamengo, tá? Mas tem bons nomes aqui pra gente explorar nessa rodada, tá? Gosto muito aqui do Rossi, tô indo com ele, vai jogar em casa contra o Vitória. Chance de defesas, o Vitória chuta muito no gol. Chance de SG altíssima também, a defesa do Flamengo é a melhor do campeonato, tá? Léo Ortiz é outro jogador que eu vou pra essa rodada, com certeza. Além da força ofensiva, ele tá vindo muito bem, desarmando bastante, né? Chegando muito bem no ataque. Gosto muito dele. Além de tudo, o SG é muito favorável contra o Vitória em casa. E o Ferrarese, cara, eu ia dobrar o Flamengo, triplicar o Flamengo, né, com o Rossi, Léo Ortiz e Ferrarese e o Léo Pereira, mas lembrei que o Ferrarese descansou na última rodada, tem um jogo com possível Atlético Mineiro reserva, com o potencial dele desarmar demais e nas últimas rodadas ele entregou, foi coisa de 10 pontos pra cima. Menos de 10 pontos ele nem começa a jogar, então o cara tá voando demais, vale muito a pena o Ferrarese, já deu até assistência, de repente pode pintar até um gol. Então vejo potencial sim pro Ferrarese, lembrando que o time do
Galo tomou gol do Balbuena, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí no Ferrarese, potencial muito bom pra essa rodada de número 21. Pelas laterais, galera, eu vou fechar aqui com o Piquerez, tá? Ele é o cara que pontuou melhor aqui pela equipe do Palmeiras, tem tudo pra fazer um bom jogo, né? Eu acho que vale muito a pena ficar de olho nele, vou com ele pra essa rodada, tá? Como eu falei, o Palmeiras tem um potencial jogo aqui contra a equipe do Sport Clube do Recife, que costuma entregar muito ponto pra lateral. Outro lateral que eu devo ir pra essa rodada é o PH, o Paulo Henrique do Vasco. Por que eu tô escolhendo o Paulo Henrique? Porque o Piton tá muito valorizado, o Paulo Henrique tá um pouco menos, tá? Mas aqui poderia encaixar facilmente o Reinaldo no Mirassol, poderia encaixar facilmente aqui o Giai do Palmeiras, poderia encaixar facilmente aqui o Ayrton Lucas do Flamengo, que é outro lateral que apoia muito o ataque. Então temos outros nomes aqui que dá pra colocar no lugar do Paulo Henrique, mas por enquanto eu tô indo com o PH. E o Vasco joga em casa contra a equipe do Corinthians. Passando para o meio de campo, galera, a gente tem uma Arrascaeta com potencial muito bom pra essa rodada. Claro, o cara voa demais, cara, difícil não ir com a Arrascaeta. Como que você consegue não escalar o Arrascaeta? O cara sem fazer força faz 12 pontos, 15 pontos, isso quando não mita. Isso aí ele deu 2 assistências. Quando ele faz gol, então aí é gol, assistência, 15, 18, 20 pontos aí rápido e fácil. Então a Arrascaeta tem que estar no seu time. Lucas Moura é outro jogador que voltou muito bem e deve enfrentar esse São Paulo provavelmente misto. Além de tudo, ele é o cobrador de pênaltis do São Paulo. Então, Lucas Moura também vai estar no nosso time. Tem outros nomes que dá pra gente escalar aqui. Um Felipe Coutinho pode ser interessante, mas, pô, tá muito valorizado. Outros nomes bons pra rodada também pode ser o Maurício, que pode ser interessante da equipe do Palmeiras. Gosto também aqui do nome do Jean Lucas, da equipe do Bahia. Tem um potencial muito bom pra essa rodada também, enfrentando o Santos, que vem destruído do último jogo. Então, vejo realmente aqui um potencial excelente aqui pra esses nomes, tá? Pra esses jogadores, mas vou de Lucas Moura por enquanto. Vou fechar aqui com o Matheus Pereira, também é um cara muito bom pra essa rodada, tem tudo pra fazer um bom jogo. O problema é, ele vai pro jogo ou não? Aí a gente vai ter que ver as notícias, não tem jeito, tá? Porque o time do Cruzeiro joga em casa contra o Internacional, mas tem um jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E aí, como faz? Vamos ver as notícias e aí a gente pode adaptar aqui outro meia aqui no lugar do Matheus Pereira, tá? No ataque, galera, temos bons nomes também, tá? Eu tô indo por enquanto de Verratti, do Vasco, potencial bom contra o Corinthians, que tá tomando gol direto. Vou também de Caio Jorge, da equipe do Cruzeiro, potencial também muito bom, como eu falei, brigando ali pela parte de cima da tabela. E fecho com o Pedro, tá? O que eu posso fazer aqui nesse time ainda? Posso colocar aqui o Vitor Roque, que tá como nosso reserva de luxo, no lugar do Caio Jorge, colocar um Flaco Lopes ali, que inclusive foi convocado para a seleção da Argentina, tá na pré-convocação da seleção da Argentina, e colocar ali um Flaco Lopes ali no nosso banco de reservas. Posso colocar um Eduardo Sacha ali também como reserva de luxo, posso colocar o Luciano ali no luxo, ali deixando o Vitor Roque como atacante, posso colocar o Samuel Lino, dobrar a equipe do Flamengo e colocar o Vitor Roque aqui como reserva de luxo, como já está. Então temos muitos bons nomes aqui no ataque pra gente poder trabalhar. Por enquanto, galera, eu tô indo com esse ataque aqui, mas como eu falei, precisamos ver as notícias da semana, precisamos ver o jogo de hoje contra o Mirassol do Cruzeiro. De repente alguém pode se machucar, sei lá, pô, tá pendurado o Caio Jorge ou o Matheus Pereira e não jogar essa partida. Então temos muita coisa que pode acontecer hoje e durante a semana com as notícias da imprensa aí, do que a gente pode levantar para essa rodada 21. Felipe Luiz, excelente opção para a rodada também, tá? Eu acho que é um grande técnico. O Abel Ferreira também vale a pena para essa rodada. Outro técnico interessante é o Fernando Diniz, mas está extremamente valorizado, tá? Até o Mano Menezes é um nome bom, o Rogério Ceni também tem um nome aqui interessante para a rodada, o Hernan Crespo também é um nome muito bom para essa, então temos bons técnicos sim. Eu tô indo de Felipe Luiz, que o Flamengo tá praticamente brigando pelo Brasileiro, se de repente sair da Libertadores não vai ser tão prejuízo assim, que ele deve ganhar o Brasileirão. Eu acho que a equipe do Flamengo tá muito bem organizada, muito bem arrumada, então vai ser difícil bater aí esse Flamengo aí, principalmente com o elenco que tem, beleza? Como eu já falei, o nosso reserva de luxo tá sendo o Vitor Roque e o nosso capitão para essa rodada será Arrascaeta, Arrascamito. Tô colocando a abraçadeira no Arrascaeta, eu acho que ele vai dar uma mitada nessa rodada contra a equipe aí do Vitória, mas você pode colocar facilmente aqui no Pedro, pode colocar facilmente no Verratti, que são nomes interessantíssimos pra rodada também. O Vitor Roque também pode ser um bom capitão pra essa, beleza? Então é isso aí, galera. Nosso time base pra rodada 21. Deixa aí nos comentários como tá sendo a sua rodada 20, tá mitando, tá zicando, tá dando certo, o que tá dando errado. Se inscreve no canal, que ajuda demais, tá? Já estamos chegando nos 13 mil inscritos, vamos passar rapidinho por esse número pra chegar logo nos 14. Segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok. Lá eu solto muitas notícias e os nossos times finalizados por lá. Uma boa sorte nesse finalzinho de rodada 20, uma boa sorte na rodada 21. Que Deus abençoe a todos nós e tchau!